Certamente a Bíblia fala que Jesus virá repentinamente. Mas uma coisa a história nos ensina claramente: sempre que alguém marcar uma data para a volta de Cristo, pode ficar tranquilo que ele está errado. Então, pelo menos naquele dia, Jesus não vai voltar. A vã tentativa de marcar um dia para a volta do Senhor é uma estratégia de Satanás. Porque à medida que essas profecias falsas não se cumprem, as pessoas vão duvidando das verdadeiras profecias. Porque eles acham que toda profecia é profecia. E acham que Isaías, Zacarias, Abacuque é igual a Nostradamus. E não é. Nostradamus é um falso profeta. Isaías, Jeremias, Ezequiel são profetas de Deus. Como as profecias de Nostradamus e dos prognosticadores não se cumprem, ou são extremamente vagas, eles dizem: profecia não presta. E aí desprezam a verdade da palavra de Deus, caem no descrédito em relação às Escrituras, e o diabo os mantém enganados. Essa é a razão porque as falsas religiões prosperam, e muitos acham que são religiões e seitas baseadas na Bíblia. Essa avalanche de engano e diferentes opiniões levam muitos a descansar na sua incredulidade. E dizem: são muitos caminhos, são muitas opções, cada um diz que está falando a verdade, mas eles falam coisas exatamente ao contrário, um deles está errado, mas quem é que está errado? Se tem tantas religiões, tantos pregadores, quantos nessa noite, nesse momento, não estão em Fortaleza pregando como eu, dizendo que estão falando a verdade? E a pessoa diz: essa conversa fiada eu já ouvi também. Na televisão tem gente dizendo a mesma coisa e não diz o que você disse. Então é melhor eu ficar na minha e não vou para lugar nenhum. Não é não. Porque não ir para lugar nenhum é ir para a perdição eterna. O melhor que você faz é voltar para as Escrituras e ouça o que estão falando. Leia o que esses profetas e pregadores estão dizendo. Examine se tem base nas Escrituras. E se não tiver, seja quem for, inclusive eu, jogue fora. Porque palavra de homem não serve, mas a palavra de Deus é verdadeira. Então você não tem que ficar nessa desculpa de dizer: mas são tantos os caminhos. São, mas tem um só caminho verdadeiro. E você é ordenado por Deus a buscar esse caminho. E se errar, se perderá eternamente. E não dá para chegar diante do Senhor um dia e dizer: Senhor, mas eu não escolhi porque eu não sabia por onde escolher. Jesus dizia: tem a lei e os profetas, porque não ouviram a palavra de Deus. Você tinha um manual, um mapa para seguir na vida, sem precisar perder-se eternamente. Tenha disposição para estudar a Bíblia, valorize as Escrituras. Quer estudar a Bíblia? Nós estamos aqui estudando todo domingo pela manhã, quarta-feira à noite. Lamentavelmente, tem muito mais estudo do que a maioria dos irmãos até aproveitam, porque selecionaram um momento só para ouvir a palavra de Deus, quando o Senhor está nos dando muito mais. Mas tenha disposição, valorize a palavra de Deus, estude, ou do contrário, qualquer um aqui será enganado. As estratégias do inimigo, irmãos, são muito sábias, perigosas. Paulo diz: nós não lhe ignoramos os desígnios. Não são poucos os que estão dentro das igrejas evangélicas absolutamente enganados, porque não estão estudando, valorizando as Escrituras e nem aproveitam o ensino que muitas vezes se dá. Pensando especificamente acerca da volta de Cristo e do futuro apocalíptico, podemos ter algumas orientações das Escrituras. Pensar nisso é importante, pois temos vivido dias difíceis e cheios de significados proféticos. Eu não vou marcar o dia da volta do Senhor, não, mas eu creio perfeitamente, não somente que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas que o cenário está sendo arrumado muito rapidamente, preparando esse mundo de um modo que nunca houve antes, para o arrebatamento da igreja. Todas as indicações levam a crer que nós não apenas estamos nos últimos dias, mas estamos nos últimos dos últimos dias. E aí o Senhor Jesus diz: fiquem apercebidos, porque uma hora em que não pensais, o Filho do Homem virá.
Mas, Senhor, virá mesmo. E o que vai ser da minha bela casa que eu fiz, Senhor? E dos carros que eu comprei, das horas que eu trabalhei, do meu esforço? Senhor, virá. E o que é que vai ser disso? Isso não vai ser nada, porque não tem valor nenhum. O Senhor lhe emprestou para você viver e desfrutar por alguns momentos, mas a nossa pátria está nos céus. É aí onde deve estar o nosso coração. O mundo não pensa assim, porque o mundo não tem o céu como a sua pátria. Mas nesse momento o mundo está vivendo um tempo estranho. Nesse momento o mundo está atento, por exemplo, ao que vai acontecer terça-feira no Congresso americano. Dia 2 de agosto é a data limite para o Congresso americano se posicionar acerca de um fato que tem assustado os economistas do mundo inteiro, e com razão. E no Brasil também, o nosso ministro da Fazenda disse: é a marcha da insensatez. Pode ser, mas não tem opção. Não tem opção. Não é de hoje, faz tempo que os Estados Unidos da América vivem uma grande farsa. Toda aquela beleza exterior está fundada sobre dívidas imensas, impagáveis. E o governo está se vendo na obrigação de exigir que o Congresso aumente o teto da dívida pública. Lance papéis, não é dinheiro não, é papéis, para o Estado americano ficar mais endividado. E não tem. A dívida de hoje já não tem como pagar. E se contrair mais, aí é que não terá como pagar. O que significa isso? Significa simplesmente o que também muitos acham que não tem opção, que é os Estados Unidos da América simplesmente dizerem para os seus credores, entre os quais o Brasil é o quarto, por incrível que pareça, dizer: simplesmente nós não vamos pagar as dívidas, nós não temos como pagar. Entenda que a crise lá diz respeito até o pagamento dos aposentados e do funcionalismo público. Não é coisa simples. O mundo está assustado e com razão. Como aconteceu em 1929, lá também, na época da Grande Depressão, muitos podem dormir rico e acordar pobre. É uma realidade que está chegando e vai muito provavelmente se concretizar. E isso vai refletir no mundo inteiro e vai refletir no Brasil. Estamos vivendo então um momento de tensão mundial. Você diz: eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos. Você que pensa que não tem. Nós não temos mais divisão nacional. O mundo é uma aldeia global. Acabou essa história de que cada um cuida de si. Está tudo interligado, a tecnologia, a economia, a saúde, o conhecimento, está tudo numa coisa só. E tem que ser, porque o anticristo vai reinar no mundo integral. Tudo isso é preparação para o anticristo. Já está assim. Nós estamos vivendo completamente interligados. Não há mais separação. Falei para os irmãos há pouco, à tarde aqui, imediatamente, enquanto estou ali, estou falando com Carlos Heron, lá nos Estados Unidos, estava no Skype, não falei porque não podia. Eliane fala comigo de Cabo Verde, João Souza da Guiana. 3 pontos diferentes do mundo. E eu aqui. E os 4 ao mesmo tempo, falando em tempo real. Isso é um mundo incrível, irmãos, que nós estamos vivendo. O que acontece em uma parte do mundo, especialmente o que acontece nos Estados Unidos da América, grande império mundial, afeta o mundo inteiro, e eles estão esperando desemprego, empresas falidas, pessoas desesperadas, suicídios e muitas coisas terríveis por conta dessa situação econômica. Para os que conhecem as profecias bíblicas acerca do governo mundial do anticristo, tudo isso significa apenas uma coisa: os Estados Unidos realmente têm que chegar nessa crise terrível, não tem saída. Aliás, não tem lugar nas profecias bíblicas para os Estados Unidos. Não há nenhuma profecia quanto ao futuro que coloque os Estados Unidos da América como uma nação importante. Ou seja, a América tem que sair de cena,
para que as nações que na Bíblia são colocadas como os líderes mundiais preparando o anticristo, entrem em cena entre essas 10 nações europeias que vão se reunir para reconstituir o antigo Império Romano. É a Europa, é o Oriente, essa parte do mundo que Isaías, Jeremias, Ezequiel fala. Rússia, Irã, esses países sim estão figurados na Bíblia. Mas Estados Unidos e América, de jeito nenhum. Logo, para que as profecias se cumpram, é preciso realmente que os Estados Unidos saia de cena. E essa situação econômica aí é uma indicação de que o Império Americano está realmente murchando e rapidamente. Aliás, alguns dizem que já se segurou por muito tempo, porque economicamente não tinha condições de viver assim. Lendo Abacuque, só um parêntese aqui, mas quem está lendo a Bíblia no método cronológico, eu acho que é amanhã Abacuque, né? Eu já estou um pouquinho adiantado. É isso? Que alguém tem o calendário aí? Dia 3, ok, será dia 3. Lá nos Estados Unidos vai ser dia 2, então dá certinho. Você lê no dia, espera o baque de lá, no dia 3 vem se consolar com Abacuque. Mas olha, que coisa interessante. Como eu disse, nenhum profeta fala dos Estados Unidos da América, mas Abacuque fala da Assíria. Mas, meus irmãos, a descrição aqui é de uma nação rica, imponente, um império que estava dominando o mundo inteiro na época do profeta Abacuque. Inclusive, Abacuque está apavorado, porque o Senhor disse para Abacuque: olha, Abacuque, vem aí um império como uma rede que sai arrastando tudo, e ninguém vai sobreviver do seu poder. O seu exército não se cansa, são como um bando de gafanhotos que passa devorando tudo. O profeta Abacuque fica assustado e diz: mas Senhor, tudo bem, a nação de Israel está em pecado, mas os assírios, Senhor, os assírios não te conhecem, são idólatras. O Senhor vai usar uma nação como a Síria para castigar o seu povo, que mesmo em pecado ainda é o seu povo. Então o Senhor diz para Abacuque: eu vou castigar Israel, mas eu vou castigar a Síria também. Vai chegar o momento em que o império assírio vai cair. Quando Abacuque teve essa visão, ninguém podia acreditar que o império assírio iria cair. Mas olha como foi a descrição da queda da Assíria. Abacuque capítulo 2, verso 6 diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. É muito, muito contemporânea essa descrição. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão. A ti, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Essa é a descrição dos ricos americanos, dos ricos do Brasil também. Tem muito rico no Brasil, que vai juntando, compra mais terra, compra uma montanha, faz um palácio lá em cima e diz: deixa ralé lá embaixo, aqui em cima o mal não chega. É isso que Abacuque está dizendo. Constrói as suas casas como um ninho de águia, para se sentir seguros, e andam de nariz empinado, como se eles fossem melhor do que todo mundo, porque eles têm dinheiro e o dinheiro manda. Eles são a raça superior, eles fazem o que quer com quem quer, por isso todo mundo tem que reconhecê-los como o melhor. Abacuque diz: ai desses, juntam seus bens mal adquiridos e acham que estão seguros pela besteira dos bens que conseguiram acumular.